A paz do Senhor Jesus para todos, pastor Evandro da Silva aqui, para começar mais um vídeo. E o Aprenda Mais de hoje é sobre o perigo de ser ímpio. O perigo de ser ímpio, não evangélico, não cristão, não crente. Esse é um vídeo para você que ainda não se decidiu, um vídeo para você que ainda não se converteu e que através desse vídeo você possa se converter. Amém? Então fica conosco aqui, quer aprender mais da palavra do Senhor? Ensino, pregações, como pregar, como ensinar, fica aqui comigo aqui, tá? Esse é o nosso vídeo, nosso canal para abençoar as vidas. E vamos lá, aprenda mais hoje sobre o perigo de ser ímpio. Eu quero dizer que você que ainda não entregou a vida para Jesus está correndo um grande perigo. É sim, um perigo muito grande, e eu vim aqui te alertar. Eu vou começar lendo aqui um versículo aqui. Eu vou pegar uns versículos aqui meio que isolado para a gente ganhar tempo. Salmo 9, verso 7. Vamos começar aqui o Salmo 9, verso 7, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. É um salmo, eu não estou usando palavras minhas, mas é um salmo, e vários salmos falam sobre repreendendo o ímpio. E o que é ímpio? Para nós entendermos, ímpio é todo aquele que procede de impiedade. Então, todo aquele que procede de impiedade é ímpio. E o Salmo 9, verso 7 está falando que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, é um perigo muito grande de ser ímpio, de não ser convertido. Ímpio é o que procede de impiedade, então a pessoa precisa se converter ao evangelho. E os ímpios, está falando que os ímpios, o Salmo está dizendo que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, se esquecer de Deus é um problema gravíssimo, a pessoa está correndo perigo e muitas vezes ela não sabe. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para te alertar e que você precisa tomar uma decisão urgente. Vamos lá para nós entendermos mais, porque o vídeo é sobre ensino. Então, inferno aqui, os ímpios serão lançados no inferno. Inferno aqui fala de morte. Aqui é morte do hebraico Seol. Morte espiritual, né? Separação de Deus. A pessoa morreu, mas não é morreu, acabou. Não, morreu. Aqui ela vai para o Seol. E aqui fala de morte espiritual, separação de Deus. Para nós continuarmos falando sobre o ímpio, do perigo de ser ímpio, no Salmo 11, verso 6, está dizendo: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Deixa eu trazer luz para o teu entendimento. Há vários textos em livro de Salmo mesmo, fala sobre os ímpios. Eu estou lendo o Salmo 9, o 10 também fala, o 11 também fala, e tantos outros. Mas eu peguei alguns aqui só para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo. Mas esse ensino aqui é de extrema importância para a tua vida, tá bom? Então, o Salmo 11, verso 6 está falando que sobre os ímpios fará chover fogo, fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Quando fala de enxofre, está falando que está sendo associado frequentemente ao julgamento. Lembra de Gênesis 19, 24? Que em Sodoma e Gomorra, que choveu fogo e enxofre. Então o enxofre aqui está sendo associado a julgamento. E quando fala aqui, e vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Essa é a porção do ímpio, a porção do seu copo. Copo aqui representa experiências terríveis por quais alguém tem de passar. Então, copo aqui representa as experiências terríveis por quais alguém tem de passar. E por isso, eis a porção do seu copo. Mateus 26, 39 e 42, Jesus orou 3 vezes. Pedindo ao Pai. Jesus ia ser crucificado e ele orou 3 vezes ao Pai, dizendo as mesmas palavras: se possível, passa de mim este cálice. Então, sem que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus orou 3 vezes
a mesma oração, repetiu a mesma coisa, as mesmas palavras, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice aqui, no caso de Jesus, esse cálice aqui era usado para significar tanto grande alegria, presta atenção, o cálice era usado para significar tanto grande alegria quanto grande pesar, ou seja, um momento de grande alegria e um momento também de grande tristeza. Fala do cálice. Aqui o cálice que Jesus tomou refere-se à morte dele, à morte de Jesus. E mais especificamente ao julgamento de Deus contra o pecado, né? Mateus 26, 39 e 42. Então aqui fala de uma grande tristeza, né, de um grande pesar, o cálice aqui. Mas o cálice também fala também de grande alegria. O Salmo 23, verso 5, o salmista ele fala: o meu cálice transborda. Então aqui já fala de grande alegria. Então essa expressão copo, cálice, é usado para poder trazer experiência, representa experiências terríveis a qual alguém deve passar, mas também representa uma grande alegria. Então o cálice é usado para significar tanto grande alegria quanto grande tristeza, grande pesar. Tá dando para entender? Então, você muitas vezes, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você está caminhando em passos largos para o inferno. E eu vim aqui como profeta para dizer isso, porque um dia eu estava também caminhando em passos largos para o inferno, mas eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus. E como o inferno também é real, Jesus falou sobre o inferno, a gente vai fazer um vídeo ainda falando sobre o inferno. Mas aqui, eu estou falando aqui sobre o Salmo 9, verso 17, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então a tua vida está correndo um grande perigo, mas eu quero te dar uma boa notícia, que tem como você escapar. Ainda há tempo de você escapar do inferno, né? Ainda tem como você escapar do sofrimento eterno. Como, pastor Evandro? Como escapar? Eu peguei alguns versículos aqui para nós entendermos e ganharmos tempo. Como escapar então da condenação do inferno? João capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas o verso 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então quer dizer que Jesus veio para os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Ou seja, se você recebe Jesus como Salvador, você é filho de Deus. Mas se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, você é criatura. A Bíblia diz isso, você não é filho de Deus. Você só se torna ser filho de Deus quando você recebe Jesus como teu único e suficiente Salvador. Atos capítulo 4, verso 12. Como escapar, pastor Evandro, da condenação do inferno? Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então só quem salva é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. O pastor não salva, o padre não salva, Maria não salva, e Pedro não salva, João não salva. Só quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, como escapar? Só através de Jesus. Você precisa receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Precisa se arrepender dos seus pecados, precisa de conversão. E a palavra conversão é uma mudança de atitude. Você precisa de arrependimento, a mudança de comportamento. Você precisa se converter. E isso não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Você tem que querer. Se você entregar a tua vida para Jesus de livre e espontânea vontade, você vai escapar da condenação que há de vir sobre todo mundo. Você vai escapar do inferno. Não estou falando aqui para te botar medo, mas eu estou aqui para alertar a tua vida, porque você precisa se converter, precisa entregar a tua vida para Jesus. Então nenhum outro há salvação, só em Jesus. Isaías 55, verso 6 até o 11. Eu vou ler alguns versículos aqui para te ajudar você a entender e sair dessa condição. Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E por aí você vai lendo depois com calma até o verso 11. Então a Bíblia está falando, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o homem maligno no seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá. Então Deus quer que você se converta, querido. Meu querido, minha querida, Jesus vai voltar e ele vai buscar a igreja. Ele vai buscar a igreja para morar no céu. O Salmo 37, verso 4, verso 5. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então você precisa entregar o teu caminho ao Senhor, você precisa entregar a tua vida para Jesus cuidar. João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação é só em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quem crê nele vai ser salvo. Mateus 10, 32 e 33. Porque qualquer que me confessar diante dos homens, quem disse isso foi Jesus. Porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então Jesus é que está ensinando. É Jesus que está dizendo que se você se confessar diante dos homens a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, ele vai confessar diante do Pai. Mas se você negar Jesus, Jesus também vai te negar diante do Pai, que é Deus. Então está escrito aqui na palavra, eu não estou inventando nada, eu estou aqui para te ajudar a você entender como que funciona, como escapar. Porque a Bíblia fala que o príncipe desse século, o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho. Então, quer dizer, o príncipe desse céu está fazendo de tudo para você não entender, para que a luz do Evangelho não resplandeça. E muitos também não vêm para a luz porque para suas obras não serem reprovadas. Mas você precisa abandonar o pecado, precisa abandonar os vícios, precisa entregar a tua vida para Jesus. Atos 16, 31. Paulo e Silas estavam orando perto da meia-noite, e eles oravam e cantavam, e de repente sobreveio um grande terremoto, que as portas das prisões, dos cárceres se abriram todas, foram abertas todas, e o carcereiro que era responsável pelos presos, ele tirou a espada e ia se matar, porque ele ia dar conta dos prisioneiros. Paulo estava como prisioneiro, Paulo e Silas era um dos prisioneiros, e se o prisioneiro fugisse, o carcereiro pagava com a própria vida. Então o carcereiro ia se matar, e o carcereiro perguntou o que ele tinha que fazer, porque Paulo e Silas falou: não faças tal coisa, não se mate, porque todos nós estamos aqui. E ele perguntou: o que eu faço então? O que fazer para ser salvo? Aí Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a salvação chegou para aquele carcereiro se converteu e a família dele foi salva. É isso que Jesus quer para mim e para a tua vida, é isso que o Senhor quer para a tua vida, você que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus. Marcos 15, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É Jesus ensinando: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quer dizer, a pessoa é condenada por não crer, se ela não crê. Só que esse crer não é falar: eu acredito e pronto, acabou. Esse crer é ficar firme. Esse crer é se prostrar. Esse crer, no original grego, ele tem um significado muito mais além do que apenas falar: eu creio em Jesus. Só isso não basta, você precisa crer de todo o coração.
Em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, entrega a tua vida para Jesus. Esse vídeo foi feito especialmente para você que ainda não entregou a vida para Jesus. Coloque aí nos comentários, eu quero entregar minha vida para Jesus. A partir de hoje, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você não pode ficar sem entregar a tua vida para Jesus, amém? Fica com Deus, que essa palavra ache guarida no seu coração. E se você gostou do vídeo, dá um like, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, abençoa, faz esse canal crescer para a glória de Deus, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa enviar para mais pessoas. Então se inscreva no canal, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.